Boa tarde aí aos seguidores do Vanessa Mello do IB, né, do Informe News IB. E como já foi marcado em toda a empresa de Primavera do Leste, nós estamos aqui ao vivo no gabinete do prefeito para trazer as últimas informações em relação ao coronavírus. Pessoal, então, a todos que estão nos assistindo, uma boa tarde. Nós estamos procurando uma forma, como todo mundo tem visto a nível de Brasil e de mundo, né, fazer entrevistas, principalmente pelo processo online. Por isso que aqui na sala, em que pese quem está nos assistindo não está conseguindo ver, mas nós estamos em muito poucas pessoas, ao contrário das maiores coletivas que normalmente nós fazemos. E é uma situação que a cada momento ela muda, né? Tanto a nível de mundo, a nível de Brasil, a nível de estado e assim também a nível de município. Então essa semana nós recebemos 2 notificações recomendatórias do Ministério Público do Estado, várias diretrizes do governo estadual, e o que está acontecendo é simplesmente Primavera tomando medidas restritivas e em cima baseado tanto do instrumento do Ministério Público quanto do governo do Estado. Mas antes até da gente poder passar e fazer a abertura de várias informações muito importantes, eu queria poder passar para a Mônica, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica, para ela poder atualizar o boletim que está sendo diário. Então, assim, toda a população que tiver alguma dúvida, né, por que nós vamos fazer boletins diários? Para que não fique com fake news, para que não fique essa situação, eu ouvi falar que está com caso confirmado, igual ontem, que teve a primeira morte em Primavera. Não teve, né? Então é importante que a população vá atrás de informações oficiais, né? Então eu queria passar para a Mônica para ela poder atualizar o boletim no início da entrevista. Boa tarde, Mônica. Boa tarde. Não vai dar. Boa tarde a todos. Nosso boletim de hoje, sábado, dia 21 de março, é exatamente igual ao de ontem, sexta-feira. Tá? Nós não tivemos novas notificações, não foram relatados novos casos suspeitos, então nós permanecemos hoje com 10 notificações. Dessas 10 notificações, 3 foram excluídas pelo critério definido pelo Ministério da Saúde. Então nós temos 7 em investigação. Dessas 7 foram coletados materiais para 6 pacientes e, independente da coleta do material, eu gostaria de ressaltar que os 10, mesmo aqueles que não atenderam o critério do Ministério da Saúde, eles estão sendo monitorados, porque eles têm critérios clínicos, respiratórios importantes. Então todos os dias a equipe tem entrado em contato para saber como que esses pacientes estão se comportando, mesmo aqueles que não se enquadram nos critérios do Ministério da Saúde. Todos os 10 estão em isolamento domiciliar. Esse isolamento domiciliar ele tem que permanecer por um período de 14 dias no mínimo, podendo inclusive ser prorrogado, ou dentre aqueles que foi coletado o material, caso venha o material, a resposta como negativa e ainda não tiver finalizado esses 14 dias, esse isolamento domiciliar pode ser cessado. Mônica, já tem aí muitas ligações quando se fala do contato, né? Vocês deixaram à disposição o contato do telefone, WhatsApp para poder ligar. Existem muitas ligações, como é que está a questão das ligações? A procura está grande, né? Nós inclusive vamos divulgar mais números para poder ajudar a fazer essa triagem. Nós aumentamos a nossa equipe de triagem, não é um atendimento simplesmente por alguém para atender, nós temos equipe técnica qualificada, enfermeiros, para fazer aquela triagem no sentido de que é necessário ir à unidade ou não. Nós temos recebido muitas ligações com coisas completamente aleatórias à questão do esclarecimento de dúvidas quanto ao coronavírus. Nós temos recebido, inclusive, denúncias, algumas coisas bem diferentes. Então, a gente tem vou pedir para todos que se atentem, que tentem entrar em contato conosco, principalmente para esclarecimento de dúvidas em relação a fluxo, em relação a sintomas do coronavírus.
por exemplo, nas unidades, qual é a orientação hoje da vigilância epidemiológica em relação à procura ou não? A procura, ela é realmente se houver necessidade, principalmente para aquelas pessoas que são sintomáticos respiratórios. É muito importante que a pessoa se mantenha em casa para evitar que ela faça uma transmissão, caso ela seja realmente um sintomático respiratório suspeito, ou também para se proteger de uma possível contaminação. Então, a gente tem pedido para que se dirija a uma unidade de saúde realmente quando houver um desconforto respiratório intenso, algo que essa pessoa realmente não dê conta de ficar em casa, que seja bastante desconfortável. Então, para isso, casos mais extremos que a gente tem pedido para ir para a unidade. Mônica, existe uma grande preocupação também, porque muitas pessoas acham que hoje, nesse período, muitas pessoas estão aí tossindo, até mesmo sentindo febre, tendo algumas anormalidades na pele. Muitas das vezes as pessoas têm a preocupação, mas nós estamos aí numa fase de coronavírus. Deve-se manter o contato também através desse telefone para que a equipe faça o levantamento, a investigação. Pode ligar para a gente e a orientação vai ser a mesma, a princípio, para suspeitos e não suspeitos. É que fique em casa por um período de 14 dias. Mônica, tem uma pessoa perguntando, Marinalva, quem tem filho com problemas de APLV e toma antialérgico, pode continuar tomando, no caso, agora diante desse quadro? Não sei se você poderia responder, porque seria algo médico, Eu acredito que seja melhor, com certeza, se a criança já faz o acompanhamento, seria o ideal que ela permanecesse em acompanhamento com o médico e seguisse as recomendações específicas para cada caso. Pessoal, vamos fazer o seguinte, e daí eu acho que como a Kelly vai falar sobre bastante questões clínicas, aí eu acho que vai possivelmente tirar muitas dúvidas. Então vamos explanar bastante coisa aqui, aí a gente abre para as perguntas. Mas na prática, o que a Mônica colocou e está muito bem falado, por exemplo, hoje de manhã, quem me acompanhou até em mídia virtual, a gente estava acompanhando a equipe, a Mônica, a Kelly, a Bárbara, a Danila, todas as meninas, as técnicas fazendo atendimento. Por que é necessário? Se a pessoa liga, ela passa um sintoma de dengue. Então, automaticamente, a própria pessoa, Kelly, que vai atender o telefone, já vai falar, não, você pode procurar o posto, pode procurar a UPA. Viu que é um possível sintoma de Covid-19, do coronavírus, então a equipe se desloca até a casa da pessoa, e isso tem acontecido com bastante frequência. Viu que procede, fez uma segunda triagem com a pessoa, então faz o recolhimento do material. Então assim, pessoal, primeiro, todas as medidas que estão sendo tomadas, é necessário que se tenha paciência. É um momento difícil, não é um momento fácil, porque todo mundo que está vendo televisão está vendo o que está acontecendo. Enquanto gestor, para nós é muito difícil, porque todo mundo quer dizer o que a gente tem que fazer. Eu até peço paciência para as pessoas que estão mandando mensagem no meu celular, é humanamente impossível. Ontem, durante o dia, quando saímos aqui já era noite, estava com 183 ligações não atendidas, então não vou conseguir dar todos os retornos, responder todos os WhatsApps, é humanamente impossível. Só que todo mundo quer que a prefeitura tome medidas, mas que não atinja o setor dele. Então vou dar um exemplo. O setor de combustível quer que tome cuidado com o mercado, mas que não tenha restrição no setor dele. O supermercado quer que tenha restrição no salão de cabeleireiro, mas que não tenha no dele. A escola quer que tenha... Então assim, ou a gente toma algumas medidas, ou daqui a pouco vai ser tarde. E eu prefiro pecar. Eu particularmente prefiro pecar pelo excesso do que pela omissão. Então, todos os municípios estão tomando medidas, e todo mundo vai sair perdendo, não vai ter ninguém que vai sair ganhando com essas medidas. É um momento muito delicado, é um momento de dar as mãos. Então, o comércio ele vai ser o mais afetado nisso. O momento de todo mundo se readaptar. Então, vou dar um exemplo. A primeira normativa que veio era indicando a não aglomeração em bares, lanchonetes e restaurantes, com distanciamento de mesa. Isso não aconteceu. Então agora vai poder, a partir de segunda, trabalhar no balcão e no delivery. Se mesmo assim
não se organizarem, vai fechar o estabelecimento. O que aconteceu com as quadras e praças? E eu sou frequentador de praça, eu pratico atividade física nas quadras, foi falado, não aglomeração coletiva, não deu certo. Então veio uma determinação para fechamento desses espaços. Aí foram lá e arrombaram os espaços, estouraram o cadeado de cerca. Agora a polícia que vai fazer a parte dela. Então, muitas das ações não partem simplesmente do prefeito. Existe uma série de entidades, como a CIPLE, CDL, a Câmara de Vereadores, a OAB, várias entidades que estão participando de tomadas de decisões. A notificação recomendatória do Ministério Público do Estado, ele coloca na primeira a proibição de emissão de alvarás para a realização de festas e eventos, como promova adiamento de eventos, celebrações, solenidades previstas no calendário do município e que promova a antecipação das férias escolares. Então, as férias escolares de julho elas foram antecipadas para agora. Nós estamos no início da pandemia. Daqui 15 dias, pode ser que a situação a nível de Brasil esteja mais amena, como a tendência é que esteja pior e que atinja exatamente os municípios que não estão tomando medidas restritivas. Por que é a restrição? Porque o coronavírus, ele é um vírus que é muito fácil de ser passado de um para o outro. Então, o Léo, se eu pegar o coronavírus, eu possivelmente vou ter algum sintoma, posso ser que fique com mal-estar, mas eu não vou vir a óbito por causa do coronavírus. Mas eu sou um hospedeiro em potencial. Então, a partir do momento que eu estou na rua, eu posso pegar esse vírus e levar para dentro da minha casa. E dentro da minha casa eu tenho minha mãe, que é maior de 60 anos, eu tenho uma criança menor de 12 anos, eu tenho uma pessoa imunossuprimida, e que são pessoas que estão com um quadro de vulnerabilidade. Então, automaticamente, a maioria dos jovens, eles não vão, os que forem infectados, eles não vão vir a óbito, vão vir num quadro grave, mas eles vão levar esse vírus para onde ele for. Então, a melhor sistemática é o quê? É o que está acontecendo em outros países e em outras cidades. Eu peço para que a população, antes de tomar, de falar, dar opinião, procura, pesquisa. Cuiabá chegou ao ponto de fechar 100% dos comércios, 100% fechado. Aqui ainda não. Mas aí é todo mundo querendo falar o que tem que ser feito. E as nossas medidas estão sendo tomadas em cima do parâmetro da Organização Mundial de Saúde, do Ministério Público do Estado, da Secretaria de Estado, do Ministério de Saúde. E nós não fizemos outra coisa essa semana senão reunir e tratar a política pública de coronavírus. Então, a segunda recomendação do Ministério Público, ele vem para solicitar o fechamento dos templos religiosos, ter uma pauta mais restritiva a bares e lanchonetes, a academias, o centro de estéticas. E foi isso que foi retratado, depois de ver também o decreto do governo, sobre o nosso decreto de primavera. Então, principalmente, fica suspenso no âmbito do município de Primavera, eventos e atividades a dispor, casas noturnas, congêneres e demais estabelecimentos dedicados à realização de festas, eventos, recepções, até 5 de abril de 2020. Lembrando que todos esses prazos podem ser prorrogados. Reuniões em templos religiosos, independente da quantia de pessoas. Então é algo difícil, porque Primavera é uma cidade de fé, é uma cidade que tem, independente de serem católicos ou evangélicos, o público é muito grande, é um público fervoroso, é um público de fé, é um público de família, mas que infelizmente não vai poder acontecer os cultos e as missas. Isso tem uma determinação do promotor de justiça, e nós acatamos ela. Por quê? Porque ela é um ambiente que é fácil de se passar o vírus e é um ambiente que normalmente tem muito idoso. Academias, clubes e congêneres, as próprias academias, parabéns, se organizaram, elas se sensibilizaram no fechamento temporário.
e todo mundo sabe que isso vai gerar um prejuízo, isso pode gerar desemprego, só que existe um preceito maior que é a vida do ser humano. Então, até que ponto que nós vamos ficar nessa queda de braço? Salão de estéticas e congêneres, a realização de velórios com o intuito de evitar aglomeração. Então, por exemplo, vai ser restrito a 15 pessoas. Só que mesmo acontecendo, não adianta nada as medidas se a população não se conscientizar. Não é porque eu estou lá, que tem uma pessoa que veio a óbito, a família são meus amigos, estão ali chorando, que eu vou lá, vou abraçar, vou poder... nessa medida, nesse momento, ela é necessária, que é um lugar com alto prospecto de contaminação. A realização de feiras que não sejam exclusivamente de alimentos e congêneres, e todas as atividades da rodoviária com proibição de desembarque de passageiros. Então, em qualquer lugar da cidade, o que acontece em relação a isso? Nós somos um corredor importante através da BR-070. Nós estamos diariamente trazendo pessoas de São Paulo, de Goiânia, de Brasília, cortando aqui de um lado para o outro. Essas pessoas às vezes entram na cidade para pegar 1, 2 passageiros, mas descem todas as pessoas para a utilização do ônibus, para o restaurante. E essa circulação, imagina só, você com uma gripe qualquer, se você viajar 8 horas de ônibus, você vai passar gripe para alguém, você imagina um coronavírus. Então, são medidas que não são fáceis, só que a gente precisa do apoio da sociedade. E ainda é mais difícil pela gente saber que não é assim, em 15 dias vai acabar e vai voltar toda a vida ao normal. É um cenário que nós também não sabemos. É uma coisa nova que está passando pelo mundo. Fica a partir do dia 23 de março proibida a permanência de pessoas em permitido, com as restrições abaixo, de bares, lanchonetes, ambulantes, lanchonetes, sendo permitido somente a venda de produtos em balcão e delivery, não podendo deixar mesas e cadeiras à disposição. Por quê? Porque a primeira orientação foi do distanciamento das mesas, e isso não aconteceu. Então, por exemplo, em São Paulo, quem está assistindo em São Paulo, quem viu hoje a entrevista do Dória, estão tudo fechado, só funciona delivery. Aqui ainda vai poder funcionar balcão. Mas vamos supor que confirme um caso na cidade. A partir do momento que confirmou, o protocolo vai ser totalmente diferente. Aí já não é mais uma discricionariedade do prefeito, de pegar a caneta e falar, não, vamos fechar, vai vir de cima para baixo a ordem para fechar tudo. Se Deus o livre chegar um óbito de coronavírus, aí vai fechar 100% a cidade. Então, para que isso não aconteça, todas essas medidas agora, elas são sensatas e são necessárias. Então, para que nós vamos deixar a pessoa poder entrar de outra cidade na nossa? Às vezes ela vem de São Paulo, está indo para Brasília, ela vai passar exatamente dentro de Primavera. Para que nós vamos correr o risco dessa pessoa vir com uma contaminação do estado que está em calamidade e trazer a doença para a nossa cidade? Então, em relação aos bares e lanchonetes, hoje e amanhã só podem trabalhar com o distanciamento das mesas. Só que é uma coisa assim, gente, não adianta, nós estamos fazendo a parte, e tem local na cidade hoje que está virado na baderna. A fiscalização nossa já identificou 2 bares que estão tendo festa hoje, e não pode, a população vai ter que colocar a mão na consciência. Então a polícia vai fazer a parte dela, seguindo orientação, e não é o prefeito, é um grupo de entidades, é o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, é o Poder Judiciário, são todas essas entidades tomando essas medidas. Os restaurantes vão ter que se adaptar também, quem trabalha durante o dia, é balcão ou marmita, delivery, não vai poder ter o buffet, porque se eu tenho uma contaminação, peguei na colher, o colega que vai vir atrás e pegar na colher, ele vai se contaminar também. Só que quem vai sair perdendo não é um restaurante, são todos os restaurantes. Então, vai ter que fazer o quê? Readequar, fazer, a partir de hoje estamos servindo só no balcão, custa tanto, a população vai ter que se conscientizar, não adianta o restaurante fazer isso, a população fazer fila lá fora.
né? Fica dentro do carro, desceu, foi lá, pegou no balcão, ou se for ficar na fila, na distância. Ficam recomendados as lotéricas e extintores bancárias, todas as medidas que impeçam aglomeração, distribuição de senhas para o lado de fora e aglomeração interna. Porém, na segunda-feira nós devemos reunir com as lotéricas e bancos e outras medidas devem ser tomadas. Os supermercados, mercearias e congêneres deverão permitir a entrada de 2 pessoas por caixa em funcionamento. Então, suponhamos, temos um grande mercado com 10 caixas. Podem entrar 20 clientes. Mas por que o dobro? Porque enquanto um está passando no caixa, o outro pode estar pegando os mantimentos. Em nenhum lugar nós vimos fechamento de mercado e de farmácias. Então, é importante que a população não fique nesse desespero de ir lá e comprar, por exemplo, uma família comprar 2 fardos de arroz, que vai se descapitalizar, né? E vai ter arroz para comer mais 10 anos, sendo que o arroz não vai faltar. Por quê? O que nós estamos vendo das medidas a nível nacional são para resguardar a questão de medicações e a questão da alimentação. Então, como que funcionam os mercados a partir de agora? Principalmente, sugestão, fazer o que muitos estão fazendo, o delivery, né? Vai diminuir o fluxo interno, então utilize esses funcionários para fazer a compra da pessoa. Então eu ligo, passo uma relação por WhatsApp, utilize esses funcionários para poder arrumar a compra da pessoa, levar na casa, fazer essa entrega, né? Então é dessa forma. A rede hoteleira, ela passa a poder atender somente com 30% da capacidade e manter o pessoal mensalista. Por quê? Tem pessoas que moram dentro do hotel, que eles já moram dentro do hotel, então não tem como simplesmente fechar e colocar para fora essas pessoas, né? E não pode mais haver dentro dos hotéis a liberação do espaço de uso comum. Então não pode ter academia no hotel funcionando, o café da manhã não pode ser servido no café da manhã. Então, todas essas situações. Em relação às secretarias, e devido às coisas terem acontecido de uma maneira tão rápida que nem os servidores públicos estão sabendo o que está acontecendo e das mudanças internas. Para se ter ideia, FPM é o Fundo de Participação dos Municípios. Era uma expectativa de vir em torno de 650 mil reais essa semana que passou. Veio 150. Então, é claro que todo mundo que deixa de consumir, que deixa de emitir nota fiscal, o Estado depende do quê? De tributo, e quando você compra um produto, esse produto tem o imposto. Como essa crise já está em São Paulo e já está em outros estados, que nós temos um cordão umbilical de mercadoria e tudo mais, parou, atrasou produção, atrasou compra, diminuiu o fluxo do comércio, no poder público vai sentir. Então, algumas medidas da área econômica, possivelmente estaremos encaminhando para a Câmara, e a Câmara Municipal tem sido grande parceira incondicionalmente nessas medidas. Nós devemos estar mandando um projeto de lei para prorrogar o pagamento do IPTU desse ano. Licenças de alvará já tiveram prazo decorrido, mas a data base para o IPTU ela deve ser prorrogada para julho. E muitas alterações internas. Então, nós fechamos secretarias. Quais secretarias? As que mexem com crianças, as secretarias, por exemplo, de educação, com as férias coletivas. Mudamos a dinâmica de outras. Então, passa, a partir de agora, na parte do gabinete, vedado a realização de reuniões, sendo disponibilizado telefone e e-mail de contato, podendo ser realizado agendamento no caso de necessidade justificada. A Secretaria de Educação, atendimento exclusivamente por telefone e e-mail, com serviços essenciais realizados mediante revezamento de funcionários a critérios da Secretaria. Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura realizará apenas serviços relativos aos licenciamentos, né, porque não pode parar, muitas empresas dependem de licenças. E o que acontece?
todos os colaboradores com férias vencidas, a maioria terá que tirar férias a partir dessa semana. E por força do decreto municipal, muitos servidores passam agora para a saúde. Então, por exemplo, tem funcionários da Secretaria de Esporte que estão indo ajudar na Secretaria de Saúde. Por quê? Nós precisamos ter muitas equipes para fazer visitação nas casas, precisamos ampliar o número dos carros. Então, secretarias estão fornecendo todo o aparato para ajudar na Secretaria de Saúde. Você imagina, de 650 mil de um imposto, do Fundo de Participação do Município, que é uma parcela constitucional que vem do governo federal, veio 150, então o poder público vai sofrer com isso. Então, nós vamos manter a parte de obras. Por que de obras? Porque nós estamos ainda numa epidemia de dengue. Então, por exemplo, hoje eu estava acompanhando a equipe lá no Primavera 3, ainda continuam fazendo limpeza lá, roçando terreno na área do Jardim Luciano. Então, a parte da infraestrutura não pode parar. Então, nós vamos readequar as equipes com as regras de segurança, mas a parte de infraestrutura e saúde não vai parar. Até porque existe um setor que é o da construção civil, que hoje ele tem sido menos atingido. Por quê? Porque normalmente ele não tem tanta aglomeração de funcionários, tem toda uma condição diferenciada do trabalho. Então, nessa área de infraestrutura, limpeza, esses serviços não mudam. Perfeito. Esses profissionais estão passando por algum treinamento, vai passar por algum secretaria de saúde. Tem essa preocupação, tanto eles quanto, exemplo, o pessoal que faz o trabalho da dengue. Tem alguns cuidados que eles estão sendo adotados para poder também fazer a segurança? A partir dessa semana, eles vão ter uma capacitação com a equipe de saúde. Por quê? Para que a população fique resguardada, eu tenho que estar exposto. A secretária tem que estar exposta. A Mônica podia estar em casa com a família dela no sábado à tarde, ela está aqui. De manhã ela ficou numa central atendendo o telefone com mais 10 pessoas. Mas por quê? Porque precisa organizar o atendimento de mais 80 mil moradores do Primavera. Se o pessoal nosso da dengue não for fazer orientação, vai aumentar o surto de dengue, vai congestionar a saúde pública. Então, o que vai ser orientado são outras medidas, de não entrar dentro da casa, Kelly? Sexta-feira eu conversei com a equipe de endemias, até porque a gente sentiu a necessidade, sabe do compromisso e da dificuldade deles mesmos estarem indo dentro de casa. Inclusive, eu quero até aproveitar aqui agora e pedir para a população que quando eles forem, abra o portão, ele vai ver só a parte do quintal, alguma orientação e vai embora. Qual que é a importância deles? Realmente verificar o quintal de cada um de nós. Porém, qual que é a nossa obrigação? Cuidar do nosso quintal. Se a gente conseguir mudar esse cenário, vai ser mais um ponto positivo para a população de Primavera. Prefeito, uma pergunta, os seguidores aqui, muita gente acompanhando ao vivo nesse momento, e uma pergunta que eu acho até que é pertinente. Pessoas que, de repente, dizem que estão já contaminadas. Existe algum tipo de precaução, algum tipo de fala para uma pessoa que já se diz estar com coronavírus? Porque é uma responsabilidade muito grande, Não, primeiramente que algumas pessoas elas vivem 5 minutos de fama, querem chamar atenção. Como é que uma pessoa igual aconteceu essa semana, de maneira irresponsável, como é que o exame, a coleta do material nem foi feito para mandar para o laboratório e a pessoa se autodiagnostica com coronavírus? Então, é por isso que a gente fala, esse tipo de informação ele tem que partir de fonte oficial. E automaticamente é o momento que todo mundo acha. Parece que todo mundo na cidade é técnico em saúde epidemiológica. Porque cada um fala, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que eu estou, eu acho que meu vizinho está. Então, se a gente não pautar em cima de planejamento e organização, nós vamos entrar num colapso. O próprio ministro da Saúde falou que a saúde pública do Brasil vai entrar num colapso. Por quê? Nós não temos capacidade de ter leito, de fazer atendimentos.
Então, para o negócio não piorar ali na frente, que essas medidas estão sendo tomadas agora. Mas em relação a isso, Vanessa, nós inclusive já estamos vendo meios legais para poder processar a pessoa que disseminar informação mentirosa, tá? Que é um momento que não é um momento de ficar fazendo política, não é um momento de ficar fazendo, é um momento de todo mundo dar as mãos e ajudar a segurar esse momento que está muito difícil. Eu vou esse comentário, né, dessa pessoa causou realmente um verdadeiro, como se diz, tumulto na cidade, ainda vem causando, porque mesmo assim, né, diante de ter sido alertada, continua se dizendo com essa epidemia, né, está com esse vírus. Então é importante até avisar as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento que não é verídico, até o momento nada foi confirmado e a pessoa pode responder judicialmente. Não, criminalmente. Criminalmente. É irresponsável. Infelizmente tem pessoas que dependem desse minuto de fama, mas que eu tenho certeza que a população ela já está muito bem orientada de não seguir informações fakes ou informações não oficiais. Eu vou terminar aqui antes de abrir para as perguntas, tá, gente? Então, a Secretaria de Cultura e Esporte, todas as atividades culturais que envolvem crianças, combate à vulnerabilidade social, eles estão parados, as atividades, as equipes estão à disposição da Secretaria de Saúde, indústria e comércio exclusivamente por telefone com serviço mediante revezamento dos funcionários, na assistência social, o fechamento do Cine. Por que o Cine está fechado? É um lugar que tem uma aglomeração de pessoas muito grande, muito grande. É o equipamento público da prefeitura que mais visitas tem diariamente. Aí foi feita uma forma de atendimento de 3 por vez e o restante da população aguardava por lá de fora. Tentaram quebrar a porta do Cine. Então veio uma orientação e vários municípios do estado, e eu peço para que as pessoas pesquisem o que está acontecendo nos municípios vizinhos, fechou. O CEMOA, o Conviver, todos os demais projetos da assistência, tirando o CRAS, o CREAS, que eles vão estar trabalhando de maneira reduzida, com atendimento diferenciado, mas o CEMOA e o Conviver eles vão trabalhar somente na produção de jalecos e máscaras, a própria equipe da prefeitura vai produzir. Secretaria de Administração, atendimento exclusivo por telefone e e-mail, com serviços presenciais realizados mediante revezamento. Então eu preciso que a população tenha paciência. Ela vê na Secretaria de Fazenda, onde tinha uma série de funcionários, vão estar com funcionários reduzidos, para evitar e resguardar também o servidor público municipal e o próprio contribuinte que vem à prefeitura. O INPREV, Instituto de Previdência, vai regular por portaria interna. O Departamento de Engenharia, exclusivamente por telefone e e-mail, com serviços presenciais mediante revezamento de funcionários. Então, nós não vamos, foi conversado com o departamento para não ter problema de atraso na aprovação de projetos, então automaticamente muitos já vão estar levando o serviço para casa também, assim como a Procuradoria-Geral do município. A Procuradora-Geral não está aqui, mas o tempo inteiro, acabou de mandar ofício para mim, então ela está organizando a equipe jurídica nesse sentido. Os telefones, então se a pessoa falar, eu preciso falar na prefeitura, dentro do site da prefeitura, e eu vou... Não me tosse, pelo amor de Deus, sou eu. E aí os próprios servidores da prefeitura estão disponibilizando isso no site, e eu vou pedir para a própria Vanessa e todos os demais, o Anderson, assim, que nos ajudem a divulgar. Vanessa... Desculpa. E todas as informações de protocolo da prefeitura, eles vão ser de forma virtual, com as orientações direto no site da prefeitura. Nós estamos tendo um problema de escassez de máscara, álcool em gel na cidade. Nós já estamos ligando diretamente em indústrias no estado de São Paulo, no estado do Paraná.
eu acredito que nós consigamos fechar algo para o poder público, que nós mesmos, né, Kelly, ao invés de ter aqui no gabinete, nós passamos o que nós tínhamos para as unidades de saúde, por entender que lá tem colaboradores mais vulneráveis do que nós ainda. E nós temos alguns empresários, por exemplo, a Polícia Civil, Polícia Militar, eles também necessitam de equipamentos e que, se a prefeitura não tem, para a própria prefeitura não tem, eles também não conseguem adquirir, o Estado não está conseguindo. Então, alguns empresários têm procurado para fazer a doação e têm encontrado dificuldade até de comprar de maneira direta dessas indústrias. Então, a escassez está geral. Outras situações. Já falamos da questão de fake e de informações não oficiais. A polícia e a fiscalização estarão nas ruas para impedir a aglomeração. Então, por favor, eu estou indo em 10 pessoas de amigos no lago. Não vai poder ficar aglomerado. Eu quero correr lá às 5 da manhã, eu posso? Claro que pode. O que você não pode é aglomerar pessoas. Porque a partir do momento que você tem uma aglomeração, e se tem uma pessoa infectada por vírus, esse vírus vai passar. Vou tomar a liberdade de passar para a secretária de saúde, onde ela vai estar passando algumas orientações, o que mudou no decorrer dessa semana. Por exemplo, por que a necessidade dessa live? Talvez amanhã o cenário seja outro. Talvez segunda modifique totalmente. A cada pouco o Ministério da Saúde determina algo, a cada pouco o governo do Estado determina algo. O que eu gostaria que a população tivesse é paciência, né? Entendesse, procure ficar em casa. Eu quero comer uma pizza, liga, né? O comércio ele não pode parar, só que nós vamos ter que readaptar as formas de atendimento, né? E é necessário, a melhor situação qual é? É o isolamento. Então, se isso está sendo feito em vários lugares, por que nós vamos esperar chegar? Será que nós vamos ter que esperar chegar alguém morrer para daí tomar a mão na consciência? Né? Tem gente que fica, isso aí é golpe da Chica. Cara, está acontecendo, é um vírus, está matando gente no mundo, está matando gente no Brasil. Sim. O pastor Ribamar está perguntando aqui a partir de que dia que ele não pode realizar culto na igreja dele. Se hoje já o decreto foi informado ontem, foi publicado ontem. Acredito que todo mundo, por isso que a gente pede, né, leiam o decreto. A imprensa, todos vocês receberam, toda a sociedade sabe que tem um decreto. Tem gente que olha o decreto e não quer ler, entende, mas quer fazer de conta que não está entendendo. Existe uma notificação recomendatória do promotor de justiça proibindo já a questão de cultos religiosos. Então, o próprio Ministério Público Estadual fez uma notificação recomendatória nesse sentido, pastor. Então, o que nesse momento vai ter que fazer? Vai ter que fazer, como eu vi muitos aí, padres e pastores, líderes religiosos, fazendo culto virtual, fazendo missa virtual. Vai ter que ser, infelizmente, essa medida vai ter que ser tomada. Eu vou passar nesse momento para Laura Kelly Hortense, e na sequência eu volto aqui para responder perguntas. Aproveitando a deixa do Léo com o pastor, é muito importante para a população ter esses cultos virtuais, porque nós realmente precisamos alimentar a nossa parte espiritual nesse momento, tá? Eu vou começar diferente, que a gente fez um estudo que nós estamos assim, além de estudar sobre o coronavírus, nós também estamos fazendo um relato do que está acontecendo no Brasil e no mundo. E ontem nós tivemos, contabilizando pelo Ministério da Saúde, o Brasil todo, 1.021 infectados. Então, eu vou começar para ter noção por que nós estamos tendo essas atitudes de tentar diminuir essa proliferação dentro da nossa cidade. Para a população começar a entender que a coisa não é brincadeira, tá? E nesse balanço de 1.021 infectados, 18 foram no Brasil e 15 no estado de Mato Grosso. 15 no estado de São Paulo, tá? E no Mato Grosso nós estamos com 123 ocorrências no estado, 73 casos suspeitos, 23 municípios de Mato Grosso já estão com casos suspeitos e 2 casos já estão confirmados.
através dessas medidas e dessa informação que nós estamos tendo, nós estamos tomando várias atitudes, mas se preocupando com a população de Primavera. Então nós estamos preocupados sim com a nossa vida, a nossa família e a de vocês. Por isso nós estamos tomando algumas medidas dentro da Secretaria de Saúde, muito mais além do que a gente imaginaria ter que fazer agora, tá? Se a gente colocar num cálculo de 52 mil habitantes, 10% desses serem contaminados, vamos colocar aí 5.200 pessoas contaminadas. Dessas 5.200 pessoas contaminadas, 520, 10% vai dar 520 pacientes precisando de UTI. Quantos leitos de UTI a gente tem em Primavera? 10. Desses 10 leitos não são nossos, são do Estado. Nem o Estado tem 520 leitos para ceder para toda a população que precisar. Então essa é a nossa preocupação. A gripe, ela pode vir, vem fraca em um, vem forte em outro, mas e aqueles que vierem de uma vez só, precisando de UTI? O que vamos fazer? Não vai adiantar ligar para prefeito, para imprensa, para vereador? Não vai adiantar, gente. Então a gente tem que cuidar da gente e da população. Em questão de todas essas mudanças, eu acho que eu tenho que ser bem sincera para todo mundo entender que não é brincadeira, prefeito. Acho que até fui mais dura que eu imaginava. Mas é a realidade e é isso que a saúde está vendo. Então nós nos reunimos todos os dias, toda hora, de manhã, de tarde, de noite, para fazer estratégias para cuidar de vocês. Então tudo que vai ser feito aqui é para preparar vocês para não chegarem lá dentro da UPA ou de uma unidade de uma certa forma agravado, tá? Nós vamos começar a falar aqui em relação à odontologia, que é uma parte mais tranquila, e dizer para a população, aqueles pacientes que tiverem com dor, com urgência de odontologia, nós vamos ter uma equipe preparada para estar atendendo. Então, qual que é a orientação? Tá ligando na unidade de saúde, pode estar ligando até mesmo no nosso coronavírus, no telefone que a gente orienta você a ir para a unidade certa, ou se tiver com dor, gente, ir na unidade que lá vai ter um dentista que nós vamos chamar na hora para atender vocês. Lembrando, são pacientes com dores, tá? Nós montamos agora uma unidade sentinela, aonde vai ficar referenciado todos os pacientes que estão com suspeita de coronavírus. Essa unidade vai receber todos aqueles que estão com suspeitas. Então lá nós vamos ter 2 equipes atendendo a população, das 7 da manhã às 7 da noite. Então nós vamos ter médicos, enfermeiros, pessoas preparadas para te atenderem. Mas lembrando, não adianta todo mundo tossir, achar que está com o coronavírus e vai correndo para lá. Não é essa a nossa intenção. Continue usando o 0800, continue usando os telefones e de lá as nossas técnicas que estão atendendo o telefone vão te orientar, certo? Secretária, só uma pergunta, né? Desde então, todos nós sabemos que temos que cuidar, usar o álcool em gel, máscara também, e também ter aí as medidas preventivas em casa. Também uma grande pergunta, né, em relação aos profissionais mototáxis com capacete. Qual a orientação da Secretaria de Saúde em relação ao capacete? Porque desde então, né, passa de uma pessoa para outra e acaba tendo aí este contato direto. A partir de hoje, gente, a gente não pode pegar uma caneta, serve para o capacete, sem higienizar e passar para outra. Porque o vírus passa no contato. Então não adianta, cada um tem que ter o teu capacete, fazer a higienização do teu capacete, porque alguém coloca a mão lá, né? Então não dá para trocar capacete, gente. Só que é muito pertinente a essa pergunta, Anderson, pelo seguinte: é algo muito novo para todos nós, para todo mundo. Então, são setores que nós vamos tentar diminuir o contágio do vírus. Então, a partir do momento que tiver a necessidade de implementar algumas medidas restritivas no acesso a esse tipo de transporte, com certeza vai ser feito. E isso está acontecendo tanto por parte do Ministério Público quanto do Governo do Estado e uma replicação por parte do município. Só para ser bem objetivo, o que a secretária muito bem colocou?
além da central nossa, que está hoje lá na clínica de imagens, que é o Disque Corona, nós estamos montando essa outra unidade que fica no Poncho Verde, né, Kelly? Então, ESF5. Então, ela vai ser montada só para atendimento de casos suspeitos de coronavírus. Eu quero poder passar para a Mônia para ela falar em relação à questão de dados oficiais e gostaria muito de deixar aqui minha gratidão aos servidores públicos de todas as áreas que estão dando suporte à secretária, na UPA, para a Mônia, né, a Bárbara Pelissari, em nome delas, toda a equipe que está se expondo, que está lutando para poder nos ajudar nesse combate. Nós estamos ao vivo pela TV Primavera Record, você está acompanhando aí, né, já essa transmissão ao vivo aqui no gabinete do prefeito, Mônia Maia, prefeito Leonardo Bortolini, também a secretária Laura Kelly. Mônia, conta pra gente, hoje em dia, né, todos nós sabemos aí através de muitos noticiários, o coronavírus, né, conhecido como, na verdade o Covid-19 conhecido como coronavírus, aqui na cidade de Primavera do Leste, né, como é que está a questão de números corretos e números concretos pela sua pasta? Bom, então nós vamos começar falando o seguinte, muitas pessoas têm nos perguntado que os nossos boletins, os números as pessoas têm nos questionado que os números dos nossos boletins, dos nossos informes, estão discordantes daqueles informados pelo Estado. Nós gostaríamos de falar que nós temos todos os registros desses pacientes e que a plataforma do Estado ela tem ficado muito instável. Então, normalmente, esse boletim do Estado, os nossos casos são contabilizados no dia seguinte pelo Estado. Tá? Bom, então, reiterando aquilo que eu já disse anteriormente, hoje nós temos no município 10 casos que foram notificados como casos suspeitos, tá? Porque eles apresentavam sintomas respiratórios importantes e porque eles apresentavam algum vínculo epidemiológico com caso suspeito ou algum caso confirmado. Todos esses 10 pacientes estão mantidos em isolamento domiciliar. Entretanto, 3 desses não se encaixavam nos critérios hoje estabelecidos pelo Ministério da Saúde e foram então excluídos como casos suspeitos. Então, desses 7 que restaram, nós temos 6 pacientes que foi coletada amostra biológica para testagem, para confirmação laboratorial, tá? Que nós não temos, inclusive, a previsão de quando chega esse resultado, porque é algo processado pelo Estado. Independente da amostra, né, do resultado desse exame, todos estão mantidos em isolamento domiciliar por um período de 14 dias. Caso algum exame deles venha negativo antes de finalizar os 14 dias, esse paciente, então, vai estar liberado do isolamento domiciliar. Mônia, porque é muito perguntado, né, constantemente a questão do prazo desse exame, né? O que não tem, né, o município não tem nem como fazer algo em relação a isso, porque é tanta procura pelo exame que agora o prazo realmente aumentou, né, para ficar pronto. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que o exame, o cuidado com o paciente independe do resultado do exame, tá? Por quê? Porque o cuidado não tem um tratamento específico, o tratamento é conforme a evolução dos sinais e sintomas do paciente e, independente se for ou se não for, vai ser recomendado isolamento. Esse isolamento vai ser domiciliar ou um isolamento hospitalar, a depender da condição clínica do paciente. O exame, ele é muito mais para finalidade de constatação e averiguação laboratorial da existência do vírus no município, naquele local, tá? Então, as pessoas têm se preocupado muito em querer fazer o exame e o exame não vai garantir um cuidado adequado. Então, não é a coleta do exame o essencial. O essencial é o isolamento, para a pessoa não transmitir e para que ela também não se exponha, tá? Prefeito, tem várias pessoas aqui, através da TVU, questionando se o prefeito vai bloquear a estrada sentido Paranatinga e também sentido Cuiabá. E como será feita a fiscalização da descarga de passageiros na rodoviária? Bom, então assim, primeiramente,
Nós vamos abrir rapidamente para as perguntas, tá? São muitas Então, perguntas. são muitas e nós não vamos conseguir responder todas, mas de qualquer forma, a melhor coisa é imprescindível. Leiam o decreto, se informem nos veículos oficiais. Esses veículos por os quais vocês estão assistindo, tenho certeza que só vão ter notícias sérias e no site da Prefeitura. Só antes, Elaine, eu queria só colocar rapidamente, antes de responder sua pergunta, 5 pontos aqui que foram enviados ali. Sobre a cozinha comunitária, a cozinha não vai parar de atender. Nós vamos atender de que maneira? Marmita. Então a pessoa ela vai pegar para o lado de fora, vamos tomar o cuidado com a higienização para que não se forme fila e a pessoa vai ter direito ao seu alimento, né? A visitação ao lar da criança e do idoso está temporariamente suspensa de qualquer forma, de qualquer modalidade, né? Então que também tinham pedido. Os moradores de rua, em situação de rua, possivelmente vai ter um trabalho de higienização muito forte lá no albergue e nós acreditamos que deve ter uma orientação do próprio Ministério Público no início da semana e nós manteremos eles resguardados lá no albergue. Então lá eles vão ter alimentação, vão ter o tratamento de saúde e vão ficar sem receber visita e sem poder sair de lá de dentro temporariamente também. Sobre essa questão, saiu já uma normativa, acho que muitos viram, da Agência Nacional, onde é fechamento de aeroportos. Se você perguntar para mim, eu acho que teria que fechar, mas eu não tenho esse poder. Isso aí é regulamentado, hoje saiu uma normativa do próprio presidente da República, onde aeroporto e fechamento de rodovias é só determinado com autorização do governo federal. Então, o que aconteceu no sul do Brasil, em Camboriú e tudo mais, possivelmente até amanhã vai ter que estar aberto novamente a estrada. Quanto à rodoviária, nós não vamos permitir, ela vai estar fechada. Então, mesmo, eu comprei passagem, o ônibus vai deixar no posto. Não, não vai. Então, nós vamos ter um cuidado já alinhado com a Polícia Rodoviária Federal, desde lá da entrada do município, para que o ônibus ele possa passar pela BR, mas não adentrar com passageiros de outras regiões infectadas no município. Pessoal, estamos abertos aí, depois vou passar... Deixa só eu concluir, que tem umas alterações de algumas unidades para informar a população. Sem querer encerrei. Então, Porque fica, que a gente já deveria ter. Prefeito, rapidinho, só uma pergunta. A pergunta agora, rapidinho para o prefeito aqui, em relação, a prefeitura tem as empresas que prestam serviços, as empresas terceirizadas, né? Muitas pessoas querem saber como é que vai ficar em questão dos funcionários, dos servidores, né, que precisam ficar nas ruas. Essa é a resposta que o pessoal quer saber. Olha, primeiro, acima de 60 anos, as empresas, a gente não contrata a pessoa, a gente contrata a quantia, o metro quadrado ou o número de pessoas para fazerem o serviço. O grande parte dos prestadores de serviço nossos são os reeducandos do sistema semiaberto e do sistema fechado. Em relação às terceirizadas, privadas, elas não vão poder ter pessoas acima de 60 anos na rua e também vão ter que tomar os cuidados com o fornecimento de máscara, com a higienização. Por quê? Qualquer fator de virose, de gripes e tudo mais, ela tem que ocorrer uma higienização no combate a tudo isso. São situações sanitárias. E a pessoa que está varrendo a rua, a pessoa que está indo nas praças, ela está virando ali o potinho que está com água, está ajudando no combate à dengue. Essa pessoa ela não pode deixar de prestar um serviço que é essencial, igual a coleta de lixo, né? Então, tanto os reeducandos, que nós estamos junto com o Dr. Alexandre Delicato Campado, diretor do Fórum, e o Dr. Adriano, promotor de justiça, construindo alguma saída, às vezes até para que esses fiquem alojados em algum equipamento da prefeitura, para podermos não ter prejuízo na coleta de lixo, que boa parte da nossa coleta ela é terceirizada e outra parte ela é com os reeducandos. Passar para a secretária.
Bom, como eu tinha falado, a unidade do RSF 5 vai ser a unidade sentinela nossa. Então, os pacientes de lá não vão poder estar indo nessa unidade, gente. Então, a partir de amanhã, os pacientes vão ser atendidos na unidade do bairro Jardim Luciana. Inclusive, as mães que vai ter que levar alguma criança para vacinar, a gente aconselha que não leve no momento, mas se as vacinas estiverem muito atrasadas, vai ter que ser encaminhado para a unidade Luciana, do Jardim Luciana, tá? A unidade de especialidades médicas Oswaldo Cruz também vai estar fechada. Nós vamos estar fechando essa unidade, por quê? Porque todas as especialidades que estão lá se caracteriza eletivo. Então, atendimento eletivo está suspenso em qualquer lugar. Então, lá não vai ter atendimento. Não é só primavera, Não, isso é uma é. regra nacional. Isso daí é uma regra nacional e está suspenso. Aí eu vou te falar mais ou menos a estratégia que nós estamos pensando em 2 segundinhos, no sentido do que eu tenho que ter meus médicos também guardados e reguardados para aqueles que por uma opção ou por um acaso pegarem a doença. Então esses médicos vão estar em casa, que eles são de especialidades, mas eles vão estar em casa, não vão sair da cidade. Se a gente precisar de algum médico por causa de um atestado de um médico ou de outro, a gente já tem alguns médicos que vão estar de sobreavisos. Isso serve também para técnicos de enfermagens, agentes administrativos. Então, nós estamos pensando de acordo com como estamos vendo o cenário do nosso Brasil e do nosso mundo, gente. Então, nós estamos tentando cuidar para que a gente não fique também sem mão de obra, que isso é muito importante. Nós, enfermeiros, técnicos, médicos, somos primeiros da linha de frente. Então, nós corremos mais risco do que qualquer pessoa. Então, eu queria aqui, desde já, agradecer a nossa classe médica, a nossa Secretaria de Saúde, a todos os nossos médicos, enfermeiros, técnicos de todas as unidades, que não voltaram atrás, vestiram a armadura e estamos lá todos os dias cuidando desses pacientes. Nós também estamos com medo, mas nós estamos firmes e vamos conseguir vencer mais esse desafio. Mônia, sobre a vacinação da influenza. Primeira equipe que vai ser vacinada eram 2 categorias, né? Dos idosos e dos servidores da Secretaria de Saúde e dos hospitais, os trabalhadores da saúde. Então, a gente entrou no consenso, como nós estamos numa pandemia, nós precisamos primeiramente imunizar a nossa saúde, que vai cuidar de vocês com certeza. As doses que forem encaminhadas para a primavera não é o suficiente para vacinar a equipe da saúde e nem os idosos. Então, a primeira etapa agora, segunda-feira, será de todos os funcionários da saúde. Tá bom? Mônia, quer complementar? Eu acho importante. É importante lembrar que essa vacina é a vacina do H1N1, tá? Não é vacina contra o coronavírus, só que o H1N1 é uma influenza e ela também é transmissível, a taxa de letalidade é alta e a gente precisa ter gente trabalhando. Então, tá todo mundo falando do coronavírus, mas daqui a alguns dias nós entramos em época de sazonalidade. O que é isso? É o período normal de ocorrência daquela doença. Então, o H1N1 também é uma preocupação importante e nós não podemos estar aí na linha de frente sem ter essa imunização, tá? Então, esse primeiro momento, eu só queria dizer que nós recebemos uma quantidade de 15% daquilo que deveria ser repassado para o município, né? As doses, elas representam 15% do total para a primeira fase. Então, somente esses 15% iniciais é que serão destinados aos trabalhadores da saúde, tá? A próxima remessa vai ser aberta para os idosos e os demais trabalhadores, porque essa quantidade que nós recebemos, nós não conseguimos imunizar nem os trabalhadores da saúde do município. Tem um Giovanni aqui, ele está perguntando sobre a questão das cirurgias. Já tem cirurgia para câncer de mama, que já está com todos os exames prontos. Como que fica a situação? Bom, assim, todas as cirurgias eletivas estão canceladas. Se a gente for ver o Hospital do Câncer de Cuiabá, cancelou vários atendimentos ambulatoriais e várias cirurgias que eles não, no momento da triagem deles, eles estão vendo que não é emergência. Por quê? Por causa do leito.
o hospital, a gente vai precisar de leitos hospitalares. Então, eles já estão prevenindo isso. Uma cirurgia pode complicar e ir para o leito de UTI. E se tiver... E se não tiver esse leito disponível lá, então vai começar a dar o caos. Agora, se a cirurgia foi feita aqui, que eu acredito que essa não seja aqui, também foi cancelado. O Hospital Regional cancelou todas as cirurgias. Rondonópolis cancelou tudo, Cuiabá cancelou tudo. Gente, eletivo hoje é tudo cancelado. Prefeito, uma pergunta. Se caso o comércio de Primavera do Leste, alguns estabelecimentos, como bares, lanchonetes, descumprirem essa lei, ou seja, sabemos que temos um decreto municipal. Caso se descumprir, vai haver aí alguma força, a força policial vai agir? É o que nós colocamos aqui no início. Eu vou falar de novo sobre isso. Isso não é uma determinação do prefeito. Isso existe um critério do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o promotor de justiça mandou uma notificação, o governo do estado e agora nós aqui. O que Cuiabá fez? Cuiabá fechou. Não existe nem atendimento em balcão, não existe nada, fechou. Aqui em Primavera, a partir de segunda-feira, é delivery ou atendimento em balcão. O que é atendimento em balcão? Eu ligo na pizzaria, vou lá, busco a pizza e vou embora. Qual que é o ideal? É o delivery. Se vamos supor que segunda-feira comece a congestionar a fila ou alguém colocou mesa para fora e serve para o carrinho de lanche, colocou mesa e banco, a polícia vai agir, né? Então, viu que a semana que vem não teve a colaboração da readaptação, aí vai fechar. Então, eu acho que é uma colaboração de todos, gente. São todos os setores que estão prejudicados com essa condição nesse momento. Prefeito, tem uma internauta perguntando a respeito dos bancos. Muito bem colocado. Alguns bancos, o que acontece, Elaine? Nós estamos numa fase de adaptação. A reunião com eles é na segunda-feira. De qualquer forma, bancos como Bradesco, eu já vi que Itaú, se eu não me engano, pararam o atendimento, é só virtual. O Sicredi também já anunciou a paralisação. Então, não é que vai parar o banco de funcionar, mas eles vão ter que ser na metodologia virtual. O caixa eletrônico vai ter que ter alguém higienizando. Então eu fui lá, usei o caixa, automaticamente vai ter alguém do banco limpando esse caixa. O atendimento pessoal, isso aí vai terminar. Então, por exemplo, vai ter que ser os canais de WhatsApp e telefone nesse sentido. Gente, vou agradecer aqui a Luísa, a Vanessa, que agora vai transmitir ao vivo a missa do Frei Anselmo. Frei Anselmo na paróquia de São Francisco. Tá bom então. Boa missa lá. Vamos, Elaine. Tem uma outra pergunta. Tem um internauta perguntando se tem um telefone para que a população possa denunciar a questão de outras pessoas que não estão respeitando o decreto. Olha, é claro que tudo quando a gente abre um canal de comunicação, há um congestionamento. Mas o ideal é que ligue tanto para a polícia militar quanto para a nossa fiscalização. A polícia, ela é grande parceira e ela é uma ente do Estado. Então, em todos os municípios, estamos seguindo essas orientações. Então, por exemplo, ela vai fazer um trabalho, primeiramente, orientativo. Infelizmente, nós tivemos praça depredada, o povo tentou estourar portão para entrar. Mas lá no lago, reuniu, a polícia vai passar, vai orientar, não pode ficar juntos. Eu quero fazer atividade, a minha namorada quero correr no lago, vou ter que procurar horários e não consolidar uma aglomeração de pessoas. Então, vocês acompanharam ao vivo essa Pessoal, transmissão. agradecer mais uma vez, obrigado à nossa secretária, obrigado à Mônia, a toda a nossa equipe aí que está nos acompanhando, a comunicação, vocês têm sido fundamentais aí. Obrigado e um grande abraço e vamos junto que essa luta é de todos nós. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês aí. Estamos finalizando aqui. Que calor. Bom, então, estamos terminando a entrevista, o pronunciamento do prefeito Leonardo Bortolém, que acabou de explanar aí a respeito do decreto 1900 do dia 20 de março de 2020. Os postos de saúde